Boa noite a todos e a todas, né? Então, a gente traz essa noite um tema assim, muito polêmico, mas atual, né, no mundo de hoje, e que faz necessário algumas explicações em torno do processo de reencarnação, né? Então, a gente vai trazer a ciência para alicerçar, né, para comprovar, através de fatos científicos, de que a reencarnação, ela existe. Deixa eu pegar meus óculos. Eita. Parece que eu não... Tá com óculos aqui procurando. Então, bem. Quais são as provas científicas de que a reencarnação existe? A primeira delas é as ideias inatas. Como explicar uma criança que nunca tocou um piano e você coloca um piano de frente dele e ele começa a tocar? De onde é que vem esse conhecimento? Como explicar uma aula expositiva que o professor está trazendo o conteúdo pela primeira vez e o aluno já afirma ter conhecimento daquele conteúdo? Então, são ideias que estão presentes, né, no espírito, pois o corpo ele é novo, né? Ele retornou recentemente, mas o espírito já teve outras vivências. As lembranças de existência passada. Então, os maiores alvos de pesquisa são as próprias crianças. Então, muitos pesquisadores têm utilizado relatos de crianças, pois até os 7 anos de idade, a criança ela tem uma ligação muito profunda com o plano espiritual. É por isso que ela adoece frequentemente, né? É por isso que ela afirma estar conversando com amiguinhos no quintal, quando você olha e não tem ninguém. Porque ela tem uma aproximação muito grande com o plano espiritual. Porque ela veio, né, ela reencarnou recentemente, né, e o espírito dela habitava esse plano espiritual. As próprias comunicações mediúnicas também já foram comprovadas cientificamente de que existe a reencarnação, né, de que existe a vida após a morte. E essas comunicações, elas se dão através da psicografia, né, e também de alguns exames grafotécnicos, em que, na verdade, o médium escreve e aquela letra não é do médium, é do espírito comunicante. E ao passar essas palavras, né, ao repassar esse texto para um exame grafotécnico, foi diagnosticado que aquele texto é realmente daquela pessoa que já partiu. A questão das experiências de quase morte, que também é um avanço muito grande nas pesquisas, que é a questão do coma, né? Muitas pessoas entram em coma, algumas retornam para o mundo físico e outras não. Então, os cientistas, eles utilizam, né, já que muitas pessoas estão entubadas, né, então naquele túmulo, e ali instalam alguns equipamentos que vai ser acessível à questão de todas as informações que saem daqueles microtúbulos. Já que a ciência, ela comprova excepcionalmente que a nossa alma é a nossa consciência. E a nossa consciência, ela não morre com a morte do corpo físico. Um exemplo disso é o sono. Quando a gente está dormindo, a nossa alma, ela se desprende do corpo e ela vai para outros locais. Uma prova disso é que no dia seguinte, né, ou acordar, a gente se lembra de fatos, né, de lugares, de pessoas que a gente não conhece nessa existência atual. Ah, eu sonhei com tal lugar assim, estranho, não conheço esse lugar, nunca vi. Então, a nossa alma é que migra para este local. O corpo, ele está em estágio de sono e a nossa alma, ela se desprende. É por isso que muitas vezes, quando a gente está tendo um pesadelo, ao retornar a alma para o corpo, a gente tem aquele susto, né? A gente se estremece todo, porque ali é o retorno. As marcas e defeitos de nascença também são uma prova de reencarnação, porque o nosso corpo perispiritual, ele é moldado através do perispírito, né?
E quando a gente morre, o nosso corpo físico, ele entra em processo de decomposição. Mas o nosso corpo perispiritual, que é a cópia do corpo físico, né? Ele fica perfeito, né? É por isso que os médiuns videntes enxergam a pessoa tal qual antes de partir, como se ela estivesse viva, né? A gente não vai poder tocar, né? Porque o corpo é perispiritual. Mas lembra que Jesus, quando ele retornou depois da morte do corpo físico, que os discípulos, né, Tomé disse que só acreditava se visualizasse os calos da mão e tocou, né? Tentou tocar na mão de Jesus. Então ali é o corpo perispiritual. Então o corpo perispiritual, ele deixa gravado todas as nossas marcas, todas as mazelas que vivemos na vida presente. Se formos fumantes, o nosso pulmão perispiritual vai ser deteriorado. Se morremos de um acidente, né, o carro passou por cima da perna, a nossa perna perispiritual, ela vai apresentar esse mesmo aspecto. Algumas crianças que morreram através de tiro, né, então vai apresentar aquelas manchas vermelhas. Eu não sei se vocês já viram, tem algumas crianças que apresentam na mão, na testa, em várias partes do corpo. E ali faz exames, leva aos médicos, né? Tudo normal, não tem nenhum indício. Então, aquela marca de nascença foi de reencarnação passada, devido a algum trauma, alguma coisa que aquela pessoa sofreu. E também tem a questão da regressão de vidas passadas, que também é um forte avanço, né, para a explicação da reencarnação, onde pessoas, excepcionalmente crianças, né, se lembram da vida passada e descrevem com detalhe o local onde nasceu, de quem era filho, né? E os cientistas, depois de ouvir, eles vão até um cartório deste local averiguar realmente data de nascimento, todas as informações que foi dita pelo paciente em estado de regressão para comprovar a veracidade dos fatos, né? Então, a gente sabe que a reencarnação é uma crença muito antiga, né? Mas grande parte das pessoas ainda pensam que esse termo reencarnação, ele surgiu com o espiritismo. Mas somente agora, né, finais do século XVIII, XIX, é que esse termo ele vai ganhando o aspecto científico. Porque tem muitos cientistas, né, e tiveram muitos cientistas que, preocupados em desmascarar ou desmistificar a crença de que a reencarnação não existe, eles começaram a aprofundar em suas pesquisas. E hoje, né, muitos deles, né, através de livros, né, e de informações em revistas e nas próprias universidades, em que muitas escolas de medicina, inclusive a USP em São Paulo, já utiliza o campo da espiritualidade para pesquisar e para compreender as pessoas que se encontram em estado vegetativo ou em estado de coma, né? Então, essas pesquisas têm se alastrado. Mas por que em pleno século XXI, a gente tem grande parte das pessoas que não acreditam na reencarnação, né? Então, o próprio Evangelho segundo o Espiritismo vai explicar que as pessoas se recusam em reconhecer a verdade porque o seu espírito ainda não está maduro, né, para compreender e nem seu coração para aceitar. Muitas vezes a catarata do orgulho, né, de não querer se abrir para investigar, para estudar, para perceber as informações, os argumentos que são trazidos em torno da doutrina da reencarnação. Então, é como se fosse um cego. Não adianta a gente mostrar a luz para ele, porque ele não vai enxergar, né? Então, Jesus vai dizer que cedo ou tarde os olhos de todos se abrirão, mas que isso seja feito por sua própria vontade. Então, não é o outro que vai inculcar valores, crenças, para você acreditar na crença da reencarnação de uma hora para outra, né? O seu espírito ele vai amadurecer e com o passar do tempo você vai ver a grande necessidade de entender a lei da reencarnação. Porque como é que você explicaria, né, uma mãe ter um filho saudável e uma outra mãe ter um filho totalmente limitado
praticamente sem nenhuma função vital, em estado vegetativo e penoso, em que essa mãe passa praticamente a sua vida dentro de um hospital. Que Deus justo seria esse, né? Que proporcionaria saúde a uns e doença aos outros. Então, a reencarnação é um processo evolutivo. Ela se faz necessário para que o espírito ele evolua, né? Ele quite com seus débitos de reencarnação anteriores. Então, essa criança que nasceu agora, cheia de limitação, de doença, provavelmente na outra vida ou nas outras vidas, ele tivera muita saúde, mas ele utilizou a sua vida para praticar o mal. Então, agora ele vem limitado, né, dependendo dos outros para se alimentar, para tudo, para que ele possa reparar esses erros, né, evoluir e retornar à perfeição, assim como o Pai. Então, o que é reencarnação? Né? É a volta do espírito à vivência da matéria. É o retorno a um novo corpo através de um novo nascimento, que é via fecundação biológica. Da personalidade individualizada do ser humano, personalidade entendida como eu ou ego. Então, o corpo, ele é novo, o espírito é que é antigo, ele já teve outras vivências. Repare que tem crianças que dá muito trabalho aos pais por problema de malcriação, a ponto de chegar e dizer, meu Deus, esse menino tem uma índole ou essa menina tem uma índole ruim. De onde é que vem tanta teimosia, tanta atrocidade, né? Então, aquele espírito, ele já traz essa bagagem de outras reencarnações. Tudo que vivemos aqui no plano terreno será conduzido ao plano espiritual, porque é a nossa consciência, que é a nossa alma, né? O nosso espírito. Então, esse termo reencarnação, ele tem algumas controvérsias, porque na Bíblia aparece o termo ressurreição. Jesus ressurgiu, né? Mas ele ressurgiu no mundo dos mortos. E há quem acredite que Jesus subiu com o corpo e tudo para o plano espiritual. Quando a gente sabe, né, que em algumas obras espíritas tem o esclarecimento de que o corpo de Jesus, ele foi roubado, ele foi retirado de lá do túmulo pelos próprios apóstolos, porque eles temiam, né, que alguma coisa acontecesse e aqueles soldados que estavam ali olhando aquele corpo, né, deixasse que algumas pessoas pegassem aquele corpo para fazer algum tipo de atrocidade. Né, como fizeram com Tiradentes, né, que morreu enforcado e foi todo retalhado, e os pedaços, né, colocados nas estacas, para servir de exemplo para que não houvesse mais rebeliões contra a coroa portuguesa. Então, o ressurgimento de Jesus é do corpo perispiritual. Quando ele aparece a Maria Madalena, quando ele aparece a Tomé, não é o corpo físico de Jesus. Né? Porque tem uma densidade no nosso corpo físico que não é permitido o retorno para o plano espiritual. Aqui a matéria é grosseira, é densa, lá a matéria é leve. Né? Então, esse termo ressurreição, quando a gente vê a história de Lázaro, que já tinha 4 dias, que cheirava mal, que Jesus chegou e ele ressuscitou. Ou seja, ele ressurgiu no mundo dos vivos. Lázaro sofreu uma espécie de catalepsia, que é a perda temporária dos sinais vitais, né? Chegava a cheirar mal porque ele estava completamente domado pela lepra. E a lepra provoca mau cheiro. E o próprio fenômeno, né, ele também vai impedir, né, que as pessoas percebam sinais vitais, perceba a respiração e veja como a pessoa está morta. Né? Então, ao ser tocado por Jesus, devido à energia, os fluidos, né, benéficos que possuía, o poder de mediunidade de Jesus, ele retornou, né, ao mundo dos vivos. Então, não havia acontecido desligamento. Lázaro não havia morrido, né? Ele estava em estado profundo de coma, né? Não havia desligado ainda os liames entre o corpo físico e o corpo perispiritual. Tem uma médium também muito importante, Ivone Pereira, que ela também passou por esse estágio, né? Ela desmaiou e os médicos deram como se ela tivesse morrido. Não tinha
sinais de respiração, sinais vitais. E, na verdade, era a mediunidade dela, né, que era muito aflorada, e desde criança ela tinha esses desmaios, mas no último desmaio passou-se 12 horas e ela não acordava. E já estava na hora do velório, já estava tudo arrumado para enterrar ela, quando a sua mãe, desesperada, fez uma prece e pediu ao Mestre Jesus que, se a filha dela realmente estivesse morta, que ela aceitaria, mas se estivesse viva, que pudesse retornar ao corpo físico. E a menina, ela sobreviveu, né? Ela é autora de muitos livros espíritas, né, Ivone, e ela conta dessa experiência de quase ser enterrada viva por conta desse fenômeno, né, da letargia ou catalepsia. Qual é a finalidade da reencarnação? Proporcionar ao espírito a evolução através da matéria, aprender o amor e a sabedoria. Nós só evoluímos através das provas, das expiações, né, dos sofrimentos do mundo terreno. Por que a gente precisa reencarnar? Porque é aqui que a gente vai conseguir aprimorar, né, as mazelas do nosso corpo perespiritual. Abandonar os vícios, né, abandonar certas coisas que não estão condizentes com as virtudes, né, o egoísmo, o orgulho, a impaciência, né, a questão da materialização, né, do apego às coisas materiais. Então, a gente precisa vivenciar em cada reencarnação experiências diferenciadas. Se nós, nessa, viemos a bastardos, tendo fartura de outros, de muitas coisas, a gente pode se preparar que em outras a gente vem em estado de pobreza, porque a gente precisa experimentar esses estágios por conta de nossos débitos, das coisas que praticamos erradas, que a gente não se lembra pela misericórdia de Deus, a gente lembra das coisas que a gente fez aqui, nesse plano, mas em outras reencarnações, né, o que a gente fez de errado, a gente não se lembra. E por que Deus dá o esquecimento? Porque é impossível você conviver com os traumas de vidas passadas. É tanto que a regressão ela só vai ser aconselhável para curar algum trauma e ser praticada pelo especialista. Ela não pode ser feita de qualquer maneira, né? Porque pode trazer problemas até de loucura para as pessoas. Né? Mas esse esquecimento do passado é a misericórdia de Deus, porque já pensou os débitos que contraímos em existências passadas. Por exemplo, eu convivi com uma pessoa que me assassinou na experiência, na reencarnação passada. E agora ele precisa vir junto a mim para reparar esse erro. Se eu soubesse que ele tinha me matado, será que eu teria coragem de conviver com ele novamente? Né? Diz que tem um relato de uma mulher que na reencarnação passada ela morreu vítima do marido que colocou água fervendo dentro do ouvido. Então, é um débito muito grande. Então, precisa reparar? Precisa. É por isso que a gente tem muitas mortes trágicas, né, que não traz explicação, porque quem sabe na existência passada ele fez isso também com a outra pessoa. Então, agora está quitando. Ah, mas a justiça de Deus está punindo. Não, ela está dando oportunidade da gente reparar da mesma forma o erro que fizemos com o outro, né? E nos arrependermos, para que possamos progredir. Então, é a lei do retorno, é ação e reação. Eu fiz, eu tenho que pagar. É a mesma coisa de uma dívida. Eu tenho uma dívida, eu tenho que quitar. Como se processa, né? Através do renascimento num novo corpo material, mantendo sua individualidade, mas com um novo ego, uma personalidade diferente. O espírito é o mesmo, o corpo é novo, mas a personalidade é diferente. Então, em uma reencarnação, eu tive uma personalidade difícil. Pode ser que em outra eu tenha uma personalidade mais fácil, né? Mais acessível. Para que reencarnamos? Trabalhar uma nova qualidade moral. Chico Xavier já disse, se em cada reencarnação a gente conseguir aprimorar uma qualidade moral, é um ganho muito grande. Nessa reencarnação eu consegui o dom da paciência. Em outra eu consigo o dom do desligamento das coisas materiais. E assim a gente vai evoluindo.
numa posição que ainda não tenha ocupado, como eu falei agora. A gente precisa experimentar de tudo, né? Se a gente veio uma família abastada e a gente não aproveitou essa riqueza para favorecer as outras pessoas através de trabalho, através de alguma prática do bem, na outra eu vou vir paupérrima para que eu possa experimentar também a dor do outro. Construindo e reconstruindo relações, né? A gente não reencarna numa família sem o planejamento. A reencarnação é planejada para aquela família, porque é naquela família que eu estou, que tem algumas coisas que precisam ainda ser amarradas, né? Que precisam ainda ser reparadas. É por isso que a gente vê tantas desavenças entre irmãos, né? Irmão matando o outro. Então, esses débitos vêm de quê? De existências passadas. Deus deu a oportunidade de vir na mesma família para reparar o erro, mas nem sempre o espírito obedece ao seu planejamento reencarnatório. Ao invés de reparar o erro que ele fez com o irmão, acaba cometendo outro erro mais grave. E aí vai se endividando e volta novamente para reencarnar até quitar este débito. Colocando em prática aquilo que estudou e conheceu no mundo espiritual para evoluir através da educação. A gente só estuda aqui, no plano terreno? Não. No plano espiritual também tem escolas, tem universidades. Por quê? Porque Jesus já dizia, amai-vos e instruí-vos. É preciso conhecer as coisas para ter discernimento, né? E a partir daí praticar o bem. Por quê? No próprio Evangelho tem que quanto mais vos será dado, mais será cobrado. Se eu tenho consciência, né, de que existe a vida após a morte, de que existe a reencarnação, que existe a lei do retorno, e eu continuo praticando atrocidades na Terra, o meu débito é muito maior do que aquela pessoa que não tem esse conhecimento, né? Então, o conhecimento, ele é necessário para a nossa evolução. E aqui não é só o conhecimento intelectual, é o conhecimento moral. Porque de nada adianta a gente ter sabedoria, né, conhecer muitas coisas e a nossa prática não está condizente com os ensinamentos de Jesus, que é fazer o bem, né? E aí a gente vem para esse termo metempsicose, né, para provar que o termo reencarnação ele não é recente. O termo metempsicose, de origem grega, cujo significado aproxima-se da reencarnação, porém implica no retorno também a formas animais sem nenhuma evidência observacional. A crença entre os gregos, egípcios, romanos e indianos. Então, desde as primeiras civilizações, lá os homens da pré-história, eles já acreditavam na doutrina da transmigração da alma, que ele morria, mas a alma migrava para outro corpo. Há algumas crenças, como hinduístas, né, os indígenas, que acreditam nessa transmigração para um corpo de um animal ou de uma planta. O espiritismo não defende isso. Por quê? Porque o nosso processo de reencarnação, ele é evolutivo. A gente não pode retroagir, né, e reencarnar no corpo de um animal. Porque o animal, ele não é racional. Ele também está em processo evolutivo, mas ele nunca vai chegar ao processo racional como nós. Então, a nossa escala evolutiva, ela pode se estacionar. Eu posso ficar naquele estágio se eu não melhorar a minha conduta. Mas eu não posso retroagir. Eu não posso reencarnar em um corpo de um animal. Aí está a diferença. Esse processo é evolutivo e linear. A reencarnação é paligenésica e pregada pelas escolas ocultas como esoterismo, teosofia, Rosa-Cruzes, maçonaria, alquimia, o espiritismo e por algumas doutrinas orientais. Esse termo reencarnação, ele foi cunhado pela primeira vez pelo filósofo e matemático Pitágoras, né? Em uma cerimônia no Egito, junto com os povos egípcios, ele presenciou a comunicação entre os espíritos que afirmavam já ter vindo à esfera terrestre várias vezes, né? Então, a partir daí, né, ele vai ganhando força. Mas só começa a ser difundido, né, depois do surgimento do espiritismo nas obras de Allan Kardec. A paligenesia vem do grego pali, que significa repetição,
de novo, mais gênese, nascimento, nascer de novo. Renascimento sucessivo dos mesmos indivíduos, sempre de forma linear, progressiva, até podendo ser estacionária, mas não retrógrada. Foi o que eu falei. O espírito, ele está aqui para evoluir. Ele pode até estacionar. Como é o estacionamento do espírito? Ele vem com uma determinada missão para cumprir ou reparar coisas que ele fez na existência passada. E quando chega aqui, ele faz tudo errado. Ele mata, ele rouba, né? Ele comete 1001 atrocidades. Então, ele vai estacionar no seu processo evolutivo, né? Mas tem a questão de que na própria Bíblia, né, Jesus vai falar desse nascer de novo. Quando ele está conversando com Nicodemos, e Nicodemos pergunta: mestre, o que é necessário para herdar o reino de Deus? E ele responde: é necessário nascer de novo. E esse nascer de novo, Jesus ainda acrescenta: nascer da água e do Espírito. Por que da água? Porque o Espírito vai passar novamente 9 meses dentro da barriga, junto do líquido amniótico, né, daí a água, né, e do Espírito que vem através do cordão umbilical, né, acompanhar esse novo corpo. Allan Kardec acreditava que os druidas, né, que foi um povo que viveu nos primórdios europeus, nas terras francesas, deram origem ao conceito de reencarnação. Porém, historicamente, não se pode afirmar isso, mas sabe-se de relatos de 5.000 anos no Oriente. Então, as principais, né, regiões propagadoras da doutrina da reencarnação são os gregos, os egípcios, na Índia, né, porque os hinduístas, eles acreditavam nessa paligenesia, né, que é a doutrina de transmigração da alma. E os egípcios, a gente tem a maior prova disso. Eles acreditavam tanto no retorno daquele corpo que eles retiravam todas as vísceras. Esse processo passava por cerca de 6 meses, né? Tinha os trabalhadores responsáveis por esse processo de mumificação. Retirava todos os órgãos, né? Todas as vísceras, e enchia o corpo de ervas medicinais, né? E ali acontecia a questão da preservação. Depois, né, enrolava, né, com aquelas tiras, aquelas faixas, né, as pessoas que tinham um poder aquisitivo maior, como os faraós, e eram colocadas nas tumbas, né, lá nas pirâmides. Porém, uma crença um pouco destoada, porque eles não tinham conhecimento e acreditavam que iriam voltar no mesmo corpo, quando a gente sabe que isso é impossível. A doutrina espírita, a própria ciência diz que não é possível. Por quê? Porque quando a gente morre, o corpo é deteriorado. Ele entra em processo de decomposição. Então, ele não tem como retornar. O espírito retorna, mas ele retorna em um novo corpo. A reencarnação como justiça divina, né? Então, tem lá no Livro dos Espíritos a questão 171, que os espíritos vão responder. A doutrina da reencarnação, isto é, que consiste em admitir para o espírito muitas existências sucessivas, é a única que corresponde à ideia que formamos da justiça de Deus, para com os homens que se acham em condição moral inferior. A única que pode explicar o futuro e firmar as nossas esperanças, pois que nos oferece os meios de resgatarmos os nossos erros por novas provações. A razão nula indica e os espíritos a ensinam e confirmam através das comunicações mediúnicas, né? Então, como justiça divina, a reencarnação ela é reparadora. Por quê? Já pensou em uma pessoa que cometeu muitos crimes, né? Que fez atrocidade no plano terreno, ela teve uma vida única, né? O que vai acontecer com esse espírito se não retornar à Terra para pagar, para expiar as suas faltas cometidas? Né? O que pensar de uma pessoa que vem cheia de limitação, que vem doente, padece 10, 20, 30 anos em cima de uma cama, enquanto aquela outra goza de saúde normal? Então, são os débitos que contraímos de existências anteriores e que a gente precisa reparar com a mesma moeda. E aí, na história, esse livro, né, que é dos Vedas, lá da Índia, né, foi o primeiro livro que vai trazer esse tema reencarnação, há cerca de 5.000 antes da existência de Cristo. Então, tem uma parte desse livro que está aí citada, né, um excerto, que vai dizer: há uma parte imortal do homem que é aquela, o Agni, que cumpre aquecer com teus raios, inflamar com teus fogos.
De onde nasceu a alma, umas vêm para nós e daqui partem, outras partem e tornam a voltar. Né? Então, esse devir, essa migração da alma deste plano terreno para o plano espiritual, né, vem desde a antiguidade. Não? Os povos antigos já sabiam, porque já existia, né, a comunicação entre espíritos na Grécia Antiga, nos egípcios, né, nos povos egípcios. Tanto que existia que na época de Moisés foi proibida a comunicação entre os mortos. Ninguém proíbe algo que não existe. Todo mundo proíbe algo que existe, né? Por que Moisés proibiu? Porque, na verdade, a grande preocupação do homem naquela época era fazer perguntas aos espíritos para saciar as suas curiosidades, né? Para saber da sua vida futura. E a espiritualidade, a gente sabe que é coisa séria, que não é permitido esse tipo de pergunta. A espiritualidade, ela traz informações necessárias para nós aqui no plano terreno, mas as coisas não acontecem conforme a gente queira, né? O telefone toca de lá para cá, não é a gente que comanda, é a espiritualidade é que comanda. É por isso que nas reuniões mediúnicas, a gente não pode estar fazendo perguntas, né, a espíritos, e muito menos induzindo, nessa sessão mediúnica tem que vir fulano, fulano e fulano. Não, a espiritualidade é que sabe da necessidade e é quem vai conduzir estes irmãos de lá para cá, e não a gente. E aí começa, né, as pesquisas científicas. Esse médico, né, Ian Stevenson, é canadense, médico e diretor do Departamento de Psiquiatria da Universidade da Virgínia, e ele dedicou 40 anos com os estudos científicos, com mais de 3.000 casos. Então, ele escolheu mais trabalhar com crianças, né, para trabalhar lembranças espontâneas da infância, marcas e defeitos de nascença, memórias de vidas passadas e regressão de vidas passadas. Lembrando que a regressão ela só deve ser feita quando acompanhada e indicada por um profissional, porque pode estar trazendo traumas futuros. Né? Essa regressão ela pode ser feita, né, que é lembrar da nossa vida, entrar em transe, lembrar da nossa vida passada, quando tem necessidade para o espírito, né, evoluir e para evitar algum trauma. As marcas e defeitos de nascença também, ele fez pesquisas, né, com aquelas crianças que tinham marcas e a memória também de vidas passadas. E aí tem a marca, né, de nascença. Foi constatado que muitas das marcas, sinais, manchas, vermelhidão na pele eram resquício de feridas em vidas passadas. São comuns marcas que se formam a partir de tiros, de facas, de lanças, de espadas, de golpes fortes, de cortes na pele, de queimadura mais profunda, dentre outros. As marcas de nascença ficam mais fortes em decorrência de traumas ou feridas de grande intensidade e ficam gravadas no perispírito. Então, tudo o que acontece no nosso corpo físico vai ser gravado no nosso corpo perispiritual, que a gente chama de perispírito. Por exemplo, uma pessoa que cometeu vários abortos nesse plano terreno, né? E aí, quando ela chegar no plano espiritual, o perispírito dela vai estar manchado de tantas manchas a serem contabilizadas de acordo com a quantidade de abortos que ela fez, né? Tem uma obra de André Luiz que ele vai trazer a informação de uma moça que ela era enfermeira aqui no plano terreno e ela chegou no plano espiritual, nas colônias espirituais, né, nosso lar, pedindo socorro. E eles não puderam atender o pedido dela. E no corpo perispiritual dela, na região pubiana, tinha cerca de 53 marcas. Ou seja, ela não praticou o aborto nela, ela fazia aborto em outras mulheres. E por que ela não foi aceita na colônia logo de início? Porque ela não estava arrependida do que ela fez. Né? Ela argumentava que aquelas mulheres procuravam ela porque não tinha condição de terem os filhos. Muitas foram vítimas de estupro, né, que não queriam aquelas crianças, que aquelas crianças iriam sofrer, e ela interrompia a vida, né? Então, aquelas marcas ficaram gravadas no perispírito dela. E ela só pôde ser reconduzida, né, às colônias espirituais de tratamento quando ela realmente se arrependeu, né, de tudo isso que ela fez na Terra. A regressão de vidas passadas, né, que é Ellen Van Bach, né, ela foi uma das primeiras
cientista norte-americana, né, a falar de reencarnação e de vidas passadas. Ela fez um relatório, aproximadamente de 1.000 casos de pessoas que retornaram, usualmente através da hipnose, no grupo de regressão, a experiência do nascimento e antes deste. Um padrão desenvolveu-se nitidamente devido aos relatos desses indivíduos que mostram uma consistência considerável. Em muitos casos, o indivíduo lembra-se de uma vida prévia e do tempo entre as vidas, né? Então, a frase dela: não acredito em reencarnação, tenho certeza de que ela existe. Então, todos esses relatos de pacientes, né, ela foi até os cartórios comprovar a veracidade, se realmente aquele espírito teria existido com aquele nome, com aquele pai, com aquela mãe que morava em tal lugar, com todos os indícios, né? E aí ela lança, né, os livros dela falando, né, da reencarnação. As experiências de quase morte também, né, muitos médicos, como Raymond, Kent Hink, Bruce Grayson, que tem pacientes que viveram experiência de quase morte. Seus relatos envolvendo pessoas e dados conhecidos vêm contribuindo para o estudo científico quanto à reencarnação, né? Então, esses pacientes de coma, quando eles retornam do coma, eles lembram desse período que passou desacordado, né? Porque aqui no plano físico, muitas vezes, a sua consciência não está presente, mas está presente no plano espiritual, né? E recentemente a gente tem um cientista, Robert Lanza, né, que foi eleito o terceiro mais importante cientista vivo pela New York Times. Ele é especialista em medicina regenerativa de células-tronco, de clonagem, e ele fez pesquisas em pacientes, né, nesse estado de coma, e conseguiu comprovar através de microtúbulos instalados, né, no leito, né, onde os pacientes ficam entubados, as informações, e depois essas informações, elas foram, Elas foram comprovadas através do relato do próprio paciente, que afirmou ter ido ao plano espiritual, ter encontrado com seus entes queridos, né, relatos de pacientes que durante a cirurgia, gravaram, mesmo em coma, mesmo inconsciente, gravaram informações acerca do que os médicos estavam conversando naquele momento, né? Então, tudo isso serviu de base para as pesquisas dele. E ele vai dizer que no universo o corpo pode estar morto em um universo e em outro universo pode estar vivo. Porque ele compara o nosso espírito, né, a nossa alma, que é a sede da consciência, como se fossem ondas de rádio, né? Elas se propagam. Por isso que quando a gente morre, né, Jesus já dizia: na casa de meu pai há muitas moradas, né? Por quê? Porque a nossa consciência, a nossa alma, o nosso espírito vai migrar para aquele lugar, né, que esteja em sintonia, no mesmo grau de evolução que nós, né? Então, a gente não tem como desencarnar e ir para o vale suicida. Por quê? Porque a gente não praticou o suicídio. Então, a gente vai para um local, né, nessas muitas moradas do universo, onde o nosso espírito esteja no mesmo grau de evolução que os outros que estão lá, ou de coisas que a gente precise reparar. Então, é comprovado através de que o nosso cérebro ele é receptor e amplificador da protoconsciência, que é intrínseca ao tecido do espaço-tempo. Logo, se o nosso corpo, a nossa alma, ela é composta de fluidos universais, como dizia Kardec, então, afirmando tudo isso, os próprios cientistas sabem que a nossa alma foi feita, né, dos próprios fluidos do universo. Então, os fluidos do universo, eles existem e sempre vão existir. Então, após a morte do corpo físico, essa consciência, né, se dispersa também pelo universo. E aí ela vai galgar as moradas de acordo ao seu merecimento. E no Brasil, a gente tem Hernani Andrade, né? Ele desencarnou em 2003, brasileiro, engenheiro, parapsicólogo, pesquisador da reencarnação e da existência do espírito, professor de pós-graduação da USP, diretor do Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas, né?
que trabalha com coisas metafísicas, né? Com a psique, né? Com a consciência, com a alma, que está além da física quântica. Publicou um caso que sugere reencarnação. Reencarnação no Brasil, ele tem 8 casos registrados e 75 estudados. E ele preferiu também fazer trabalho com crianças entre 2 a 4 anos, com recordações reencarnatórias registradas com devida precisão, nome, localidade, etc. Então, após o relato da criança, esse pesquisador ele vai até o cartório daquele local, né, comprovar se viveu 500 anos atrás. Ele vai até aquele local verificar se existia uma pessoa com aquele nome, se o pai e a mãe era dessa família, se o sobrenome era esse, se habitava em tal lugar, se tinha um comércio, uma fazenda. Então, todas essas informações para verificar se realmente aquela criança ela está dizendo a verdade. E um dos maiores, né, das maiores evidências da reencarnação é a questão da mediunidade, que os espíritos vêm trazer informações, né, da vida no plano espiritual. E, através da mediunidade, obtém-se muitos detalhes sobre a reencarnação e a vida espiritual, que tem sido transmitido por médios como Chico, Divaldo e tantos outros que contribuíram para o conhecimento da reencarnação. A reencarnação é o meio, a educação divina é o fim. Temos necessidade da luta que corrige, renova, restaura e aperfeiçoa. André Luiz. Então, é para isso que a gente reencarna, né? Para corrigir os nossos erros, para renovar, né, as nossas forças, renovar a nossa moral, para restaurar as imperfeições que ainda se encontram em nós, né, e aperfeiçoar para que um dia a gente possa chegar até o estágio, né, de espírito perfeito, em estado relativo, porque a perfeição absoluta ela só é atribuída a Deus.